Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o panorama mais completo de negócios da sua TV. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques da edição de hoje. Das gigantes americanas Apple e Google às empresas brasileiras. Quem são os vencedores do IFE Design Award, uma das mais tradicionais premiações de design e inovação do mundo? O Business foi até Berlim, na Alemanha, para acompanhar a entrega dos prêmios. A multinacional francesa Vallourec, uma fabricante de tubos de aços, fecha fábricas na Alemanha, França e Reino Unido e transfere a produção para o Brasil. Conheça qual estado brasileiro foi escolhido pela companhia para abertura de vagas de empregos. A Ford anuncia acordo para a venda da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. Quem foi o comprador e por que nenhuma montadora se interessou pela planta da Ford? Por que a Disney avança no número de assinantes do streaming no mundo enquanto a Netflix cai? E por que já há uma aposta no mercado de que a Disney e a HBO Max disputarão a liderança do mercado de streaming no planeta com a Netflix para trás? E mais uma reação à guerra na Ucrânia. O McDonald's encontra um comprador para os seus restaurantes na Rússia. Qual será o futuro da marca no país e o destino dos mais de 60 mil funcionários da rede na Rússia? O Google entra com um pedido de falência na Rússia e alega que se tornou impossível pagar funcionários e fornecedores. E qual é a novidade mais recente do WhatsApp para atrair empresas do mundo todo para o aplicativo? Fique ligado, o Business está só começando. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Abend, Berlin! Hallo! Nós estamos em Berlim, na Alemanha, diretamente do IF Design Award, que é considerado o Oscar do design no mundo. Foi criado, é um prêmio criado em 1953 na cidade de Hannover, na Alemanha, inicialmente para impulsionar a indústria alemã. Isso se expandiu pelo mundo. E a gente teve uma grata surpresa esse ano, porque tiveram muitos brasileiros que se inscreveram e foram premiados. Antes disso, eu queria contar que as maiores empresas do planeta, a começar pelas gigantes norte-americanas como Google, Apple. A Apple, por exemplo, ganhou um prêmio aí através do design do seu novo iPhone 13. E a gente tem outros setores representados, por exemplo, o setor automobilístico, como a Volkswagen, como a Mercedes-Benz. E agora eu gostaria de chamar uma convidada, uma brasileira, que acompanha há 16 anos, faz a ponte aí entre Alemanha e Brasil, acompanha os trabalhos, é a Juliana Buso. Juliana, obrigado aí. Você que organiza bem, eu queria que você contasse ao nosso público do Business como é que foi a representatividade, a representação aí do Brasil esse ano nessa edição? Bom, a gente teve aí um grande número de projetos brasileiros inscritos. 30% desse número de inscritos foi premiado, foi agraciado com o selo IF Design Award, que é um dos selos mais importantes do mercado hoje no âmbito global. E o Brasil foi muito, muito, muito bem. Tivemos aí grandes marcas, projetos desde produto, embalagem, comunicação, design de serviço, user experience, vários projetos muito legais e relevantes premiados. A gente tem que chamar a atenção que o design, ele é muito importante para um produto, né? E eu citei antes de chamar você, a Apple, que desenvolve os iPhones. O iPhone é o carro-chefe da Apple, e ele só ganhou a representatividade que ele tem por conta dos designs do iPhone, que começou desde do primeiro modelo, né? Sim, com certeza. E a gente costuma dizer que bom design é bom negócio, né? Design é uma ferramenta de transformação e ajuda muitas empresas a venderem muito, muito melhor os seus produtos. E tem um detalhe agora que eu queria chamar a atenção, porque tem um brasileiro que é de Curitiba, né? Isso.
que é de Curitiba, que ganhou um dos prêmios máximos aí, o considerado Golden, né? Quem é esse brasileiro e o que ele desenvolveu? O produto premiado com o troféu máximo da premiação, que é o IF Gold Award, foi o High Lab, da empresa High Technologies, de Curitiba, no Paraná. É um dispositivo voltado para o mercado de saúde, que com uma gotinha de sangue e em 20 minutos você consegue vários tipos de exames laboratoriais no seu celular. Então, assim, ele é muito importante pela questão da inclusão e da acessibilidade também. É possível você levar esse dispositivo em lugares remotos, como aldeias indígenas, presídios, e com uma gotinha de sangue você tem o exame que você quiser no teu celular. Então, é muito legal, aliado à inteligência artificial. Então, design e tecnologia juntos ganharam aí o prêmio máximo do design mundial. Bom, e esse é só um dos trabalhos brasileiros que que triunfaram aqui em Berlim, na Alemanha. Tiveram outros exemplos? Tiveram quantos trabalhos foram premiados aqui? 30 projetos brasileiros foram premiados esse ano, nessa edição. Quer dizer, o brasileiro é criativo. O brasileiro é super criativo, isso é muito legal. É o Business aqui diretamente de Berlim, na Alemanha. Os mais variados e inovadores produtos e projetos foram premiados no IF Design Award. Do Japão, veio a ideia de um banheiro público inteligente chamado Hi Toilet, em que o sujeito não precisa tocar em nada, nem em uma maçaneta ou na torneira, mas dar apenas um comando em voz para, por exemplo, a porta se abrir. The toilet was designed by Kazuo Sato as part of the ongoing Tokyo Toilet Project, a lineup of stylish restrooms. De Hong Kong, outro produto interessante. É uma garrafa térmica que permite o comprador fazer um café coado direto da própria garrafa. E eis que aparecem as gigantes da tecnologia. A coreana Samsung levou 3 troféus para casa, sendo um por um novo lançamento de celular que dobra no meio. O Google subiu com 6 funcionários direto do Vale do Silício para receber um prêmio. A Apple, que foi desbancada dias atrás no posto de empresa mais valiosa do mundo pela petroleira Aramco, recebeu 3 prêmios da noite, entre eles para o design de seu iPhone 13, o carro-chefe da companhia, e também um novo fone de ouvido. Quem não conhecia até então o chefão de design da Apple poderia facilmente apontar para ele diante da plateia de 1.500 pessoas. Ele andava, se vestia e até reagia como Steve Jobs fazia. Uma clara tradução do que significa uma eficaz cultura organizacional de uma empresa. O Brasil foi chamado ao centro da atração por uma criação feita por uma Health Tech, como são chamadas as startups da área de saúde. A High Lab, uma empresa fundada em Curitiba em 2016, que começou com 13 funcionários e pulou para os atuais 400, criou um produto que digitaliza resultados de exames a quilômetros de distância do laboratório sem necessitar de logística para transporte das amostras. O produto já foi usado para mais de 1.400 cidades brasileiras, além de Portugal e no Reino Unido. Qual foi a inspiração dos sócios da empresa para criar o produto? É a franquia de ficção científica Star Trek, que tinha um dispositivo capaz de detectar problemas de saúde. Maior banco privado do país, o Itaú ganhou um prêmio com um cartão de crédito inédito de acessibilidade destinado para clientes cegos. O cartão tem as informações em braille e um corte em uma das laterais. A equipe do banco construiu o produto a partir de pesquisas com clientes que contavam com cegos na família e da dificuldade dos cegos para manejar mais de um cartão. O projeto já é usado no banco digital IT, que pertence ao Itaú. 5 milhões de novos cartões de acessibilidade já foram impressos. Das gigantes norte-americanas Apple e Google aos casos brasileiros, o que se viu no saguão e no interior do enorme teatro em Berlim foi um show de inovação. E surpreendeu a adesão e a aprovação de talentos brasileiros. Foram 30% de aprovados das 96 inscrições recebidas dos mais variados setores.
Em contato com o Business, o CEO do IFE, o alemão Uwe Kremering, diz que os brasileiros estão à frente de inúmeros outros países em relação à criatividade e inovação. Para efeitos de comparação, a taxa de aprovação dos trabalhos chineses está em 8%. Na última semana, a criatividade brasileira foi um dos pontos altos dessa festa que congratula os maiores trabalhos de design e inovação do mundo. O Google entrou com um pedido de falência na Rússia. A empresa alega que se tornou impossível pagar funcionários e fornecedores. A subsidiária da Alphabet enviou uma notificação para o sistema estatal dizendo que vai iniciar o processo. E tudo porque as contas bancárias da gigante americana teriam sido confiscadas pelo governo de Vladimir Putin, segundo informações da Reuters. De acordo com um porta-voz da companhia, o confisco das contas bancárias tornou a operação do Google insustentável no país, com a empresa impedida de cumprir obrigações financeiras. Não há, até então, informações se outros confiscos ocorreram. O Google é acusado de não excluir do seu famoso buscador conteúdo que Moscou considera ilegal e também de retirar conteúdo de alguns dos veículos ligados ao governo Putin no YouTube. Ainda falando sobre essa infeliz guerra, o McDonald's na Rússia vai fechar as portas no país e acaba de concordar em vender seus negócios russos para Alexander Govor, um empresário licenciado do McDonald's desde 2015, que operou 25 restaurantes na Sibéria, uma região russa. A rede de fast food informou por meio de um comunicado nesta semana que o novo comprador vai adquirir todo o seu portfólio de restaurantes russos e operará sob um novo nome. Os termos não foram divulgados. O negócio está sujeito a condições de fechamento, incluindo aprovação regulatória, e o McDonald's espera concluir a operação nas próximas semanas. A empresa disse que Govor concordou em manter os funcionários por pelo menos 2 anos em termos equivalentes, além de financiar as obrigações existentes com fornecedores, proprietários e serviços públicos. Nessa semana, a rede de hambúrgueres e batatas fritas anunciou que vai deixar definitivamente a Rússia. A companhia afirmou que já iniciou o processo para a venda de todos os negócios da companhia em território russo. Serão fechados 850 restaurantes e a suspensão das operações no país. A rede espera um impacto financeiro de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Rússia representa 9% de todo o faturamento total da empresa no mundo e 3% do lucro operacional. A companhia emprega até agora 62 mil funcionários no país, onde estava presente há mais de 30 anos. A saída da Arcos Dourados, que é a dona do McDonald's, da Rússia, é um momento simbólico. O McDonald's foi uma das primeiras marcas ocidentais a se estabelecer ali perto do fim da Guerra Fria. A empresa havia fechado temporariamente os seus restaurantes russos em março e 2 meses depois, nessa semana, anunciou que venderia o negócio. A Uber anunciou nesta semana que vai oferecer ônibus e vans fretados em seu aplicativo, mas apenas nos Estados Unidos. O Uber Charter permitirá que os usuários reservem ônibus para levá-los a festas e outros eventos. Também terá a opção de fazer a festa no próprio veículo com limousines e ônibus balada. O CEO do Uber diz que as mudanças acompanham a retomada do mercado de eventos nos Estados Unidos. A Uber afirma que não há previsão para a novidade chegar ao Brasil. E o WhatsApp vai lançar novos recursos para atrair mais empresas pelo mundo. Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, a dona do Facebook, Instagram e o WhatsApp, revelou uma ferramenta nova para desenvolvedores, a WhatsApp Cloud API. E o que é isso? Essa ferramenta vai permitir que as empresas enviem mensagens e conversem com seus clientes com mais facilidade.
A Meta segue na missão de atrair empresas para o seu popular aplicativo de bate-papo no planeta, porque o WhatsApp, que é extremamente popular no Brasil, ainda não gera receita, dinheiro para a companhia de Mark Zuckerberg. Na época da compra, ele comentou que colocar anúncios, publicidade, não seria a maneira correta de ganhar dinheiro. O WhatsApp foi comprado pelo então Facebook em 2014 por 19 bilhões de dólares. Agora, para o fundador do Facebook, essa novidade é um passo importante para ajudar mais empresas a se conectarem com as pessoas. E vamos lembrar, a gente comentou aqui no Business, a companhia já estava focada em expandir os negócios no Brasil. Em março, contratou o primeiro diretor para liderar a operação no país, o Guilherme Horn. É a primeira vez que o WhatsApp contrata uma liderança no país e a segunda vez que tem um diretor em um país fora dos Estados Unidos. Antes, o único país com direção local era a Índia. E tudo para ampliar o WhatsApp para as empresas. Um dos braços de crescimento do aplicativo é o WhatsApp Business, uma versão gratuita do aplicativo desenvolvida especialmente para pequenas empresas com milhões de usuários no Brasil. A ideia é que a versão ganhe mais aderência entre as empresas, fomentando o uso do WhatsApp como uma plataforma de negócios e de social commerce, em que os usuários possam fazer diretamente compra e transações. E a Vallourec, uma multinacional com sede na França, que fabrica tubos de aços usados para perfurar petróleo e gás, vai cortar cerca de 2.950 empregos com fechamento de fábricas na Alemanha, França e Reino Unido. A justificativa é que existe uma dívida grande e muitas operações, como na Alemanha, dão prejuízo. Lá, por exemplo, as operações da Vallourec perderam 100 milhões de euros anuais nos últimos anos. Por isso, o fechamento das fábricas vai fazer com que sejam cortados 2.400 empregos só na operação alemã. A única boa notícia dessa história é que parte da produção dessa companhia vem para o Brasil. E as vagas de emprego já começaram a aparecer. A Vallourec, que já possui 7 unidades no Brasil, busca profissionais de níveis médio, técnico e com formação superior para trabalhar em Minas Gerais. E falando em emprego, sempre uma grande notícia, a brasileira Embraer, terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, vai abrir 1.000 novos postos de trabalho em 2022 e no Brasil, para diferentes cargos na hierarquia. A ideia é preparar novos profissionais em preparação ao ciclo de crescimento projetado para os negócios da companhia nos próximos anos. Isso traz uma nova demanda de talentos, é o que afirma a Embraer. A demanda firme de jatos executivos, a expectativa de retomada na aviação comercial e a entrada em novos mercados, como o lançamento do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, o eVTOL da IVE, o também chamado carro voador, sustentam a abertura das vagas distribuídas em diferentes unidades no país. Para 2022, a fabricante brasileira prevê entrega de 60 a 70 aeronaves comerciais e de 100 a 110 jatos executivos. No fim do ano passado, a companhia tinha quase 18 mil funcionários no mundo, dos quais cerca de 80% no Brasil. Ao fim de 2022, serão mais de 19 mil empregados. O modelo de trabalho atualmente é flexível e pode ser presencial, remoto ou híbrido, conforme os requerimentos da posição. Falando em setor aéreo, a Gol comunicou que irá retomar gradualmente o serviço de bordo em voos domésticos a partir deste domingo, com distribuição de snacks nos voos que partem dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. Para os clientes da companhia que embarcarem em Brasília e nos aeroportos Santos Dumont e Galeão do Rio de Janeiro, os snacks estarão disponíveis a partir de 1º de junho. Segundo a Gol, o serviço completo será retomado em todos os voos domésticos a partir de 16 de junho. A Gol reforçou que, ainda que haja uma melhora do cenário epidemiológico, os passageiros
poderão ficar sem máscaras apenas durante a alimentação a bordo. E o universo do streaming segue animado, quase como uma série de TV com muita competição entre as empresas e até uma pitada de drama. Enquanto a Netflix enfrenta uma crise em que reportou uma queda no número de assinantes pela primeira vez em uma década, o Disney Plus cresce e acaba de passar 137 milhões de assinantes ao redor do mundo. Ainda é um número menor do que o da Netflix, mas representa um crescimento muito maior do que o da gigante do streaming nos últimos tempos. O Disney Plus tem uma vantagem em relação à Netflix, as grandes franquias da Disney. A Disney é o estúdio mais poderoso de Hollywood atualmente, especialmente depois da aquisição da Fox. Marcas de sucesso como Marvel, Star Wars e Pixar são todas da Disney, tendo grande destaque em seu serviço de streaming. A maioria das produções originais para o Disney Plus gira em torno dessas franquias, como é o caso de Loki. Outro serviço de streaming que vem crescendo é a HBO Max da Warner Media. Especialistas chegam a dizer que em um futuro próximo, Disney Plus e HBO Max estarão competindo pela liderança no streaming, com a Netflix ficando para trás. O mundo do streaming passa por uma indagação desde que teve um pico de audiência e assinaturas durante 2020 e 2021 causados pelos confinamentos no mundo. Qual vai ser o futuro? A Netflix, por ser líder absoluta com mais de 220 milhões de assinantes, é uma espécie de âncora do setor. Em geral, quem está na liderança é a primeira a sofrer quando as condições do ambiente pioram. E os últimos meses mostram que as condições não estão boas, ao menos não estão como se previam antes. No primeiro trimestre de 2022, a Netflix perdeu 200 mil assinantes e até junho deste ano deve perder mais 2 milhões. Com isso, a companhia americana perdeu mais de 70% do seu valor de mercado desde novembro passado. Para se ter noção, ela chegou a valer 1,5 trilhão de reais. Hoje, vale 400 bilhões de reais. E tudo gira em torno do potencial de assinantes. A Netflix acreditava até pouco tempo atrás existir um potencial de 500 milhões de assinantes no mundo. A Warner Media apostava em 1 bilhão, mas a Netflix começou a cair após atingir 222 milhões. Qual é o futuro? Olha, por enquanto, no dia de hoje, nós temos basicamente o seguinte diagnóstico. A Disney sobe e a Netflix, por enquanto, desce. E falando ainda em Netflix, ainda falando dessas consequências que a gente acaba de falar, a companhia confirmou a demissão de 150 funcionários em algumas sedes da empresa. Segundo o serviço de streaming, a maioria dos cortes foi nos Estados Unidos, sem esclarecer quais outros países também foram afetados. A Netflix não informou se algum colaborador no Brasil foi desligado. Nos Estados Unidos, os cortes representam cerca de 2% da força de trabalho da empresa no país. Um porta-voz da Netflix disse em comunicado que o crescimento de receita mais lento significa que também, entre aspas, estamos tendo de diminuir o crescimento de custos como empresa, fecha aspas. A Ford anunciou nesta semana a assinatura de um compromisso de compra e venda da fábrica de Taubaté com a construtora São José. O grupo é o mesmo que comprou as instalações da planta de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e está construindo no local um grande centro logístico. Esse processo deve ser finalizado em até 90 dias. Vale lembrar que em janeiro de 2021, a Ford anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil para se tornar apenas uma importadora no país. Com a decisão, a Ford encerra as atividades das fábricas de Camaçari, na Bahia, que fabricava os modelos K e EcoSport, que são retirados agora de linha. E agora, na fábrica de Taubaté, que vai dar lugar a um centro de logística.
A BK Brasil, dona das redes de restaurantes Burger King e Popeyes, comunicou ao mercado que os acionistas aprovaram a mudança da denominação social da companhia para Zamp. A alteração foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada essa semana. Ao retirar as siglas BK da marca corporativa, o nome deixa de ter uma relação direta com a sua principal operação de lanchonetes, o Burger King, responsável pela maior parte das vendas e das lojas. A BK trouxe ao Brasil, em 2018, a cadeia de lanchonetes Popeyes, da Restaurant Brands International, controlada pela 3G Capital. Em nota, o grupo diz que ao longo dos últimos anos, a companhia cresceu, se transformou e diversificou a sua atuação. A alteração da denominação social busca promover a construção de uma nova marca corporativa que comporte o conceito de uma operação multimarcas. Trocas nos nomes dos grupos ou das assinaturas têm sido mais constantes, especialmente nas empresas de capital aberto. Em março, o grupo Dimed passou a se chamar oficialmente Grupo Panvel. No ano passado, outro grande exemplo, a Via Varejo, dona das Casas Bahia, mudou para Via, apenas Via. A BP, Beneficência Portuguesa, o Grupo Fleury e a Bradesco Seguros se juntaram para a criação de uma empresa especializada em oncologia. O aporte será de 678 milhões de reais e feito nos 5 primeiros anos de operação do novo projeto. O investimento é destinado à construção de clínicas e cancer centers no país. Cada empresa terá uma participação de 33% e o investimento será na mesma proporção. Com a sociedade, o grupo hospitalar, a rede de medicina diagnóstica e a seguradora de saúde passam a investir ao mesmo tempo em tratamentos de câncer, uma das doenças com maior incidência no mundo e com estimativa de 66 mil novos casos neste ano no Brasil. A importadora de vinhos Cellar e a marca Lovin surpreenderam até mesmo seus gestores pela velocidade com que captaram investimentos nas últimas semanas. Fundada há 25 anos, a Cellar levantou 15 milhões de reais de um grupo de 10 investidores. Dias depois, a Lovin, uma startup que vende vinhos em lata no valor de R$ 19,90, captou 2,5 milhões em apenas 9 horas por meio de uma plataforma de crowdfunding. E essa é a segunda captação. A primeira ocorreu no ano passado, quando pela mesma plataforma a startup conseguiu 2 milhões de reais. As duas recentes rodadas de investimentos mostram a força de um mercado aquecido no país. Os vinhos, dos mais simples, vendidos até em latas, aos mais caros e sofisticados. O Business conversou com o Rodrigo Malizia, o CEO da Cellar, e ele diz que o Brasil é a bola da vez. Essa frase dele não é achismo não, mas uma reprodução do que ele escuta nas vinícolas a partir das inúmeras viagens que o executivo faz para a Europa em busca de novos rótulos. Até mesmo a guerra na Ucrânia impacta o Brasil. Porque com a saída da Rússia, diversos produtores passaram a escoar a produção para outros países. E motivo é o que não falta para os europeus quererem desembarcar por aqui. O brasileiro nunca consumiu tanto vinho como nos 2 últimos anos de pandemia. Em média, foram 2,78 litros de vinho por ano, o que representa um aumento de 30%. Pode parecer um crescimento robusto, e na verdade é, mas é ínfimo se a gente comparar com um país europeu, como a Europa, onde a população bebe, em média, 60 litros por ano ou 5 litros por mês. É bastante coisa, né? Já a Lovin foi lançada a partir de uma temporada do investidor Eduardo Glitz, no Vale do Silício, e ele conta que tem uma recordação das entradas nos supermercados da Califórnia.
Cada mercado tinha um imenso corredor com latas de vinhos. A percepção virou um negócio brasileiro em julho de 2020, a partir de uma sociedade entre 7 amigos, mesmo que no início houvesse sérias dúvidas da adesão à novidade num país tropical. E foi com esse conceito que nasceu a Lovin, descomplicar o vinho no país do boteco e da latinha de cerveja. A Lovin vende 120 mil latas por ano. Os vinhos são nacionais de vinícolas gaúchas. Os carros-chefes são os espumantes Brut e o Rosé frisante. Com os novos 2 milhões de reais em caixa, 2 milhões e meio de reais em caixa, a meta é dobrar de tamanho neste ano. O Eduardo Glitz conversou com a gente também e mostrou, com tudo isso, que o país do boteco também pode ser o da latinha do vinho rosé. E com essa notícia, o Business encerra essa edição. Lembrando que a gente volta na semana que vem e eu sempre agradeço a sua audiência. Muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.